hiperconexão. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 129. O corpo como portal. O corpo humano não é um acidente da biologia. É uma arquitetura consciente projetada para decodificar o campo e traduzir o invisível em percepção. Cada átomo que o compõe vibra em sincronia com frequências que não se veem, mas se sentem, e é dessa dança silenciosa que nasce a experiência de existir. Desde o princípio, a forma humana foi pensada como um espelho em movimento. O Criador moldou-a para que a consciência pudesse caminhar dentro da matéria e sentir o próprio universo de dentro para fora. Por isso, cada batimento cardíaco é um eco do pulso original, e cada respiração é uma reedição do sopro que inaugurou o tempo. O corpo, quando desperto, não é uma prisão, é um portal, mas quando adormecido, torna-se o cárcere da própria alma. A humanidade esqueceu o propósito do corpo. Passou a tratá-lo como um objeto, uma máquina de consumo e prazer, desligada da inteligência que o anima. Desaprendeu a ouvir os sinais sutis que o atravessam e trocou sensibilidade por anestesia. Hoje, a maioria vive dissociada daquilo que habita, acreditando ser a mente que pensa e não o campo que sente. Mas o corpo, mesmo silencioso, continua emitindo códigos. Ele tenta falar através das pulsações, dos sintomas, dos arrepios e das lágrimas. Tenta avisar quando a frequência está desalinhada e tenta lembrar o que o espírito esqueceu. A ciência começa a se aproximar dessa verdade sem perceber. A biologia fala de biofotões, pequenas partículas de luz emitidas pelas células vivas. A física fala de coerência quântica em estruturas biológicas e do papel da água como meio de ressonância entre moléculas. Esses são fragmentos de uma linguagem maior, uma língua que o corpo já falava muito antes do intelecto nascer. Os antigos sabiam, chamavam-na de prana, chi, ki, elan vital, mana, e sabiam que essa energia não apenas sustenta a vida, mas a conecta. O tudo o que vibra comunica-se. E o corpo é o instrumento dessa comunicação cósmica. O erro da humanidade foi separar o sagrado do físico. Enquanto o espírito foi elevado ao céu, o corpo foi deixado à terra e a unidade se rompeu. Mas não existe espiritualidade verdadeira sem corpo desperto. O campo não fala com quem nega o próprio templo. O corpo é o sensor que traduz a presença divina em sensação. Ele é o primeiro altar e o coração, o oráculo. Compreender o corpo como portal é compreender que o universo não está fora, mas dentro. Cada órgão é um fragmento da criação refletido em biologia. Os olhos são o sol e a lua. O coração é o núcleo da galáxia. O sangue é o rio do tempo. Quando o corpo vibra em coerência, ele se torna translúcido à luz da consciência. E nesse estado, o ser humano volta a ser o que sempre foi, uma extensão sensível do Criador, uma partícula que sente o todo pulsando dentro de si. Este é o ponto de viragem da série hiperconexão. Porque enquanto não se percebe o corpo como o próprio campo condensado, todo o resto é teoria. O corpo é a prova física de que o divino quis ser tocável, e cada célula um fragmento do universo tentando lembrar-se do paraíso que vibra por dentro. A partir deste instante, caminharemos por 10 portais internos. De cada parte do corpo emergirá um código, uma lembrança, uma função esquecida. Ao final, talvez compreendas que não és um corpo que tem uma alma, mas uma alma que decidiu se tornar corpo para poder sentir Deus. Capítulo 1. A pele do universo. A primeira fronteira do corpo é a pele, e nela o universo aprendeu a tocar-se. O que chamamos de superfície é, na verdade, uma membrana sensorial que traduz vibrações invisíveis em sensações tangíveis.
Cada poro é uma janela para o campo. Cada toque é uma mensagem do cosmos, lembrando ao ser humano que está dentro de algo muito maior do que imagina. A pele é o limite aparente, mas também o primeiro espelho da alma. Quando o Criador concebeu a forma humana, fez da pele uma extensão direta do campo. Ela é um tecido que respira luz, uma fronteira inteligente, capaz de absorver frequências e responder com emoção. Por isso, arrepiamos diante do mistério. Por isso, a pele reage à verdade antes mesmo que o pensamento compreenda. A epiderme é um mapa elétrico que conversa com o universo, um mosaico de receptores que traduzem a linguagem do invisível em experiência física. A ciência já começou a decifrar esse código. Estudos mostram que as células da pele emitem e recebem biofotões, partículas de luz que funcionam como canais de comunicação entre organismos vivos. Esses biofotões não são apenas resíduos biológicos, são pulsos de informação. O corpo fala com o corpo do mundo através deles, enviando e recebendo mensagens que a mente ainda não aprendeu a interpretar. Quando duas pessoas se tocam, há um diálogo energético em múltiplos níveis, trocas de campo que moldam o estado emocional e até o equilíbrio interno de cada um. É por isso que o toque pode curar, que um abraço pode restaurar a frequência, que o afeto reorganiza o caos. A pele é, portanto, um portal entre mundos. Ela capta o sol e devolve calor, capta o vento e traduz em arrepio, capta a vibração sonora e transforma em emoção. Cada estímulo externo é também uma lembrança interna, um convite para sentir que o universo não está fora, mas num contato constante com a própria presença. O campo pulsa sobre a pele e o Criador fala através do tato. É um idioma antigo, esquecido pelas civilizações que se isolaram no mental, mas ainda vivo nas tribos que dançam, nos povos que celebram, nos seres que tocam a terra com respeito. A desconexão moderna começou quando a pele deixou de tocar o mundo. Os pés calçados esqueceram a textura da terra, as mãos limpas demais esqueceram o cheiro do real, e a pele, coberta de artifícios, perdeu o diálogo direto com o campo. A humanidade vestiu-se de isolamento e confundiu proteção com separação. Mas o corpo não suporta o silêncio vibracional por muito tempo e por isso o adoecimento se tornou tão comum. A pele tenta gritar quando o espírito está preso. Alergias, irritações, dores sem causa aparente são muitas vezes códigos de uma alma tentando abrir caminho para a luz. Quando alguém desperta, o primeiro sintoma é sensorial. A pele começa a reagir a frequências mais sutis, percebe mudanças no ar, sente variações de energia em lugares e pessoas. Isso não é sensibilidade frágil, é a antena voltando a funcionar. O corpo começa a lembrar o que é ser parte do todo, e o ser começa a redescobrir o poder do sentir. A hiperconexão não é um conceito mental, é um estado de presença que se manifesta primeiro no corpo. A pele sente antes que a mente saiba. Por isso, todo o caminho espiritual verdadeiro passa por reeducar a percepção. Tocar o mundo é tocar a origem. Caminhar descalço, respirar o vento, sentir a chuva cair sobre a pele, tudo isso é oração física, comunicação direta com o Criador. O campo reconhece quem sente e responde em sincronia. Quando o corpo se abre, o universo aproxima-se. A pele torna-se então um portal vivo, um filtro translúcido entre o visível e o invisível. E aquele que aprende a sentir com verdade descobre que o universo inteiro está tentando ser sentido através dele. Neste primeiro portal, a lição é clara. O corpo não é o limite do ser, é o início da percepção. A pele é o pergaminho onde o Criador escreve a experiência da existência. Letra por letra, toque por toque, pulsação por pulsação. Quem aprende a ler o que ela diz, começa a recordar o idioma do campo. E quando essa leitura se torna plena,
O humano já não toca o mundo, é o mundo que se toca através do humano. Capítulo 2. O coração como campo. No centro do corpo há uma estrela, e ela pulsa. O coração é o núcleo biovibracional que sustenta o diálogo entre o invisível e o visível, entre o Criador e a criatura. Muito antes de bombear sangue, o coração já emitia luz. A ciência sabe disso, mesmo que ainda não compreenda o alcance do que descobre. O Instituto HeartMath, na Califórnia, demonstrou que o coração possui o campo eletromagnético mais forte do corpo humano, capaz de se expandir a vários metros além da pele. Esse campo muda com as emoções, e cada variação altera a frequência de tudo ao redor. O coração não é apenas um órgão, é uma antena viva. No ventre da criação, o Criador instalou ali o seu próprio ritmo. Cada batida é uma repetição do pulso original, a vibração que inaugurou o tempo e manteve as estrelas em órbita. O coração é o espelho desse pulso cósmico em miniatura, uma usina de coerência que, quando alinhada, faz o corpo inteiro cantar na mesma nota do universo. É por isso que os místicos falam em ouvir o coração. Eles não falavam de emoção, falavam de campo. Quem aprende a escutar o coração começa a traduzir o código vibracional do Criador. O coração é um ponto de convergência entre sistemas. Nele, a biologia encontra a consciência e a energia torna-se linguagem. Quando o coração vibra em coerência, a mente se acalma e o corpo se harmoniza. Quando vibra em desordem, todo o sistema perde sintonia. A emoção é o que regula essa sintonia, porque emoção é energia em movimento. Amor, gratidão, compaixão são estados de coerência. Raiva, medo, culpa são estados de desalinhamento. O coração lê essas frequências, converte-as em ritmo e envia a informação para cada célula como um maestro que rege uma sinfonia invisível. Os antigos sabiam dessa verdade antes da ciência medi-la. No Egito, o coração era o centro da alma, o órgão que seria pesado após a morte diante da pena de Ma'at. Na tradição hebraica, é nele que Deus habita. No Oriente, os mestres chamavam-no de Anahata, o chakra verde, ponto de equilíbrio entre os mundos materiais e espirituais. Em todas as tradições, o coração foi o altar da presença, o ponto em que o humano se recorda de que é divino. Mas a humanidade moderna transformou o coração em músculo e esqueceu o seu poder de portal. Trocou pulsação por cálculo, compasso por controle, vibração por lógica. E nessa troca, o corpo silenciou a voz que o ligava ao Criador. Há um instante em que tudo muda, e esse instante é o silêncio entre duas batidas. Ali, quando o som cessa por um fragmento de segundo, o campo se abre. Quem mergulha nesse silêncio percebe o universo inteiro respirando dentro do peito. É nesse intervalo que o ser pode conversar com o Criador sem palavras. É nesse espaço que nasce a oração verdadeira, a que não pede, mas reconhece, a que não suplica, mas vibra, a que não fala, mas sente. A prece não é o som, é a coerência que se eleva quando o coração está em paz. A humanidade precisa reaprender a usar o coração como instrumento de leitura do campo. Cada emoção é uma frequência, e cada frequência abre ou fecha portais internos. O medo contrai o campo, o amor expande. A culpa cria densidade, a gratidão cria leveza. O coração é o termômetro dessa expansão. Quando alguém vive em coerência, sua presença reorganiza ambientes, cura pessoas, transforma situações. Não por mágica, mas por física vibracional. O campo do coração é capaz de sincronizar o ritmo de outros corações ao seu redor, como se todos os batimentos entrassem em ressonância. E quando dois seres se amam com verdade, o que acontece é um entrelaçamento de campos.
A hiperconexão manifesta-se ali na união invisível entre pulsações. No final, o que o Criador deseja é que o coração humano volte a ser cristal, não máquina, que volte a irradiar luz e a sentir a vibração do todo, porque quando o coração desperta, ele se torna portal, e através dele o espírito entra no corpo e o corpo entra em Deus. Aquele que sente o coração em coerência já está ouvindo o universo pulsar. E quem escuta o universo começa a recordar de onde veio. Capítulo 3. O sangue e a memória da luz. Dentro de cada ser humano corre um rio silencioso que conhece a origem do mundo. O sangue é a corrente que transporta não apenas oxigênio e nutrientes, mas também informação vibracional. Ele é o meio físico, onde a luz se torna movimento e o espírito encontra caminho para circular pelo corpo. Cada gota é um fragmento de consciência líquida, um arquivo vivo, onde o Criador gravou memórias de mundos que já existiram. O sangue é o espelho do campo, pulsando no mesmo ritmo da criação. Desde o instante em que o coração começa a bater, o sangue aprende a cantar a canção do universo. Em cada célula há ferro, e o ferro é o metal das estrelas. Ele é o resíduo do fogo cósmico que forjou galáxias inteiras e agora vive dentro de nós, girando no interior de cada átomo de hemoglobina. Quando respiramos, o oxigênio entra e toca esse ferro, reacendendo por um instante a luz primordial. Cada respiração é uma microexplosão de criação, uma reedição do Big Bang dentro do corpo. Por isso, o sangue é vermelho, porque traz a lembrança do fogo original. É luz condensada em forma líquida, circulando para manter o corpo desperto dentro da matéria. A ciência começa a decifrar o mistério dessa corrente viva. Estudos de bioeletromagnetismo mostram que o sangue carrega campos elétricos próprios e que esses campos mudam conforme o estado emocional. O medo torna o sangue mais denso. O amor o torna mais leve. A raiva acelera o fluxo. A serenidade o estabiliza. Cada emoção, cada pensamento altera a estrutura das moléculas e modifica o campo energético do sangue. Ele é o mensageiro da alma, o tradutor invisível do que sentimos. É o primeiro a reagir quando o espírito sofre e o último a se apagar quando o corpo parte. Os antigos sabiam disso e tratavam o sangue com reverência. Chamavam-no de essência da vida, símbolo do pacto entre o céu e a terra. Em rituais, o sangue era oferecido não por violência, mas como lembrança de que a vida é circulação constante. O verdadeiro sacrifício não era derramar o sangue, mas fazê-lo vibrar em pureza, mantê-lo limpo, sem veneno, sem ódio, sem culpa. Porque o sangue contaminado altera a frequência do ser e um campo turvo atrai densidade. A humanidade esqueceu esse código e hoje carrega dentro de si rios poluídos de medo e ruído, correntes enfraquecidas que não lembram mais a canção do Criador. Mas há um segredo antigo gravado nas células vermelhas e ele pode ser reativado. Quando alguém medita em silêncio profundo e respira em coerência com o coração, o sangue começa a vibrar de forma diferente. A luz que dormia nele desperta. O campo bioelétrico se expande e o corpo entra em estado de comunicação com o todo. Nesse estado, o ser sente calor nas mãos, formigamento nas veias e uma leveza que o faz perceber que a densidade é apenas uma ilusão. O sangue volta a cantar e a música que ele entoa é a mesma que o universo ouve desde o princípio dos tempos. Em alguns experimentos modernos, cientistas observaram que as moléculas de DNA isoladas respondem a campos de luz coerente. Elas mudam de forma, giram, contraem-se e expandem-se como se estivessem dançando com um feixe de fótons. O DNA é sensível à luz porque é feito de memória, e memória é vibração condensada.
Se o sangue é o rio, o DNA é o mapa desse rio, e juntos formam a ponte entre o espírito e a biologia. É por isso que emoções elevadas são capazes de curar o corpo. Elas reorganizam o fluxo, limpam o canal, restauram o equilíbrio. O sangue não pertence ao corpo, pertence ao campo. Ele é o fluxo pelo qual a presença divina circula e mantém o ser em sintonia. Quando a humanidade compreender que o sangue é luz em movimento, aprenderá também que a doença é apenas uma interrupção dessa luz e que curar é permitir que ela volte a fluir. Nada mais, nada menos. Quem desperta para essa verdade começa a ouvir o sangue por dentro. Ele fala com ritmo, com pulsação, com calor. É o tambor sagrado do Criador, marcando o compasso do universo dentro do corpo. E quando esse tambor vibra em harmonia, o corpo torna-se templo e o ser volta a ser portal. Capítulo 4. O sistema nervoso e a rede do infinito. Dentro do corpo humano existe uma rede de luz. Ela se estende do cérebro até a ponta dos dedos, um emaranhado de fios vivos que transportam impulsos elétricos, pensamentos e percepções. É o sistema nervoso, mas por trás da biologia há uma arquitetura vibracional que espelha o próprio tecido do universo. Cada neurônio é uma estrela, cada sinapse é um ponto de conexão entre mundos e cada pensamento é um raio que atravessa a noite da matéria. O corpo é uma galáxia microscópica e o sistema nervoso é o seu cosmos interno. A neurociência descreve a complexidade dessa rede em termos de elétrons, neurotransmissores e potenciais de ação. Mas o que a linguagem científica ainda não alcançou é a natureza vibracional desses sinais. Cada impulso elétrico é também um evento de consciência, uma onda de luz que transporta a informação entre planos. Quando o cérebro emite um pensamento, ele não o cria, apenas o sintoniza. A mente humana é uma antena e o sistema nervoso é o fio que conecta essa antena ao campo universal. Por isso, quando alguém entra em estado de silêncio interior, ondas cerebrais diminuem e o campo se alinha. A conexão torna-se estável, o fluxo é restabelecido e o ser começa a ouvir o que sempre esteve ali. O sistema nervoso é um mapa da hiperconexão dentro do corpo. Ele reflete a teia cósmica que une estrelas, átomos e consciências. Da mesma forma que o universo se organiza em filamentos de matéria escura, o corpo se organiza em filamentos de energia luminosa. Essas linhas, invisíveis a olho nu, são os canais por onde o Criador envia instruções e recebe percepção. A mente interpreta, mas é o sistema nervoso que sente. Quando tocamos algo, não é o dedo que percebe, é o campo que traduz a experiência através dos nervos. O toque, portanto, é uma conversa entre frequências. Os antigos chamavam essa rede de nadis, meridianos, canais sutis. Na tradição indiana, falava-se de 72 mil rotas energéticas cruzando o corpo, todas convergindo para 7 centros principais. Hoje sabemos que esses centros correspondem a glândulas e plexos nervosos reais. A ciência está apenas redescobrindo o que a sabedoria antiga já intuía. O corpo é uma rede de energia consciente e o sistema nervoso é o seu fio condutor. Quando ele está em equilíbrio, a alma sente o universo sem ruído. Quando está sobrecarregado, o campo se fragmenta e a consciência perde coerência. O excesso de estímulos, o ruído digital, a pressa e o medo criam sobrecarga no sistema nervoso. O corpo tenta compensar, mas a rede entra em curto. A fadiga, a ansiedade e o esquecimento são sintomas de uma antena que perdeu sintonia. É por isso que a humanidade moderna vive cansada. O sistema nervoso foi desenhado para ouvir o silêncio, mas hoje ele é bombardeado por milhões de frequências que não pertencem ao campo natural. O ruído
corta o fio da hiperconexão e substitui a vibração original por distorção. O corpo tenta resistir, mas o campo sente. Para restaurar a rede, é preciso reaprender a desacelerar. A respiração é a chave, porque ela ajusta o ritmo elétrico interno. Quando o ar entra e sai de forma consciente, o sistema nervoso parasimpático assume o controle e a rede volta ao estado de harmonia. Nesse instante, cada célula começa a emitir luz coerente e o corpo inteiro torna-se um circuito de calma. O Criador fala nesse silêncio, não nas palavras, mas nas correntes que percorrem o corpo como se fossem rios de paz. Ouvir o campo é ouvir o próprio sistema nervoso. Experimentos recentes mostram que neurônios isolados em laboratório reagem a campos magnéticos sutis. Eles mudam de frequência quando expostos a intenções humanas direcionadas. Isso significa que o pensamento não é fechado dentro do crânio. É uma onda que atravessa o espaço e reorganiza a matéria. O sistema nervoso é a interface entre o invisível e o visível, o lugar onde a luz decide tornar-se corpo. Quando um pensamento nasce, o universo escuta. Quando o amor vibra, o universo responde. O corpo humano é um holograma da criação. O sistema nervoso é a malha de luz que o mantém ligado ao todo, e quando essa rede é purificada, o ser sente a hiperconexão em cada respiração. O que antes era apenas carne e impulso elétrico torna-se campo de consciência. E aquele que sente essa rede viva dentro de si percebe que o infinito sempre esteve ali, escondido sob a pele, esperando ser lembrado. Capítulo 5. Os pulmões e o sopro do Criador. Os pulmões são as asas invisíveis da alma. Dentro deles, o Criador respira o mundo, entra e sai, num ciclo eterno de troca entre o interno e o externo. Respirar é participar da criação. Cada inspiração é um ato de recebimento e cada expiração é um ato de entrega. Quando um ser humano respira, ele move o universo dentro de si. É um gesto simples, mas é o gesto que mantém o campo em movimento. O ar é o meio pelo qual o Criador se distribui entre os corpos. É invisível, mas presente em tudo. Viaja entre seres, atravessa montanhas, mares e árvores e retorna ao peito do homem como um eco da eternidade. Respirar é receber a vibração universal, é permitir que o campo entre e atue. Por isso, os antigos chamavam o ar de prana, chi, ua, pneuma, nomes diferentes para a mesma substância viva que sustenta o cosmos. Eles sabiam que o ar não é apenas mistura de gases, é luz em forma sutil, é a consciência expandida que se move para manter a vida desperta. Os pulmões são portais de conversão vibracional. Cada célula do tecido pulmonar é capaz de sentir o campo e traduzi-lo em energia vital. Quando o ar entra, as moléculas se encontram com o sangue e ali acontece um milagre silencioso. O oxigênio toca o ferro e reacende a centelha que faz o corpo brilhar. Mas além da bioquímica, há algo mais. A respiração carrega ritmo, e ritmo é linguagem. Quem respira de forma consciente aprende a conversar com o universo. Cada ciclo respiratório é um código, uma mensagem enviada ao campo dizendo se há harmonia ou ruído dentro do templo corporal. A ciência moderna começa a descobrir a importância dessa comunicação. Pesquisas mostram que o padrão respiratório influencia diretamente a atividade cerebral e o estado emocional. Quando a respiração é curta e irregular, a mente entra em estado de defesa. Quando é lenta e profunda, o sistema nervoso volta ao equilíbrio e a frequência do coração se estabiliza. É por isso que meditar é, na verdade, respirar. Toda prática espiritual verdadeira passa pela respiração, porque ela é a ponte entre o corpo e o campo. É através dela que o Criador se move dentro da matéria. Os pulmões também são guardiões da pureza vibracional.
Eles filtram não apenas o ar, mas as energias que entram. Cada inspiração carrega memórias do ambiente, emoções coletivas, resquícios de pensamentos alheios. Por isso, quem vive em lugares de densidade sente cansaço, peso, apatia. O corpo absorve a vibração do entorno e os pulmões, sensíveis, registram o campo. Mas quando o ser desperta, a respiração torna-se consciente e os pulmões passam a selecionar o que deixam entrar. A respiração iluminada é um ato de discernimento energético. Há práticas ancestrais que descrevem isso com precisão. Os mestres taoístas ensinavam que, ao inspirar, o ser humano deve imaginar a luz entrando pelo topo da cabeça e descendo até os pulmões. Ao expirar, deve imaginar que toda a densidade se dissolve em partículas de poeira cósmica. Essa visualização não é fantasia, é tecnologia vibracional. Ela reprograma o sistema energético e devolve aos pulmões sua função primordial, circular a luz. A respiração, quando feita em estado de presença, é uma oração. Ela diz ao Criador, sem palavras, que o ser deseja estar em sintonia. A hiperconexão manifesta-se plenamente quando a respiração é natural e ritmada. Nesse estado, o corpo e o universo respiram juntos e o tempo parece desaparecer. O ar torna-se presença e a presença torna-se luz. A mente se dissolve e o ser recorda o que é existir em comunhão. Respirar é lembrar-se de Deus. É permitir que o Criador continue criando através do corpo humano. Quando o último suspiro chegar, não será o fim, será apenas o retorno do ar ao campo de onde veio. Porque o sopro que entrou pela primeira vez na criança é o mesmo que um dia atravessou estrelas. Nada se perde, tudo se move, tudo respira. Os pulmões são, portanto, o altar do movimento. São eles que mantêm a chama acesa, que mantêm o diálogo entre o mundo visível e o invisível. Quando alguém respira com consciência, ele purifica o campo, cura o corpo e reorganiza a realidade à sua volta. Porque a respiração é a tradução física do amor do Criador. É o gesto com que ele diz ao ser humano: continua, eu ainda estou aqui. Capítulo 6. O cérebro e a luz do pensamento. No interior da cabeça humana existe um universo em miniatura. O cérebro, com suas redes de bilhões de neurônios, é uma galáxia pulsante, onde cada faísca elétrica é um nascer de estrela. Mas essa galáxia não está isolada. Ela é o reflexo microscópico da mente cósmica, um espelho fractal do Criador, observando a si mesmo através do pensamento. O cérebro não cria a consciência, ele a traduz. É um instrumento de decodificação da luz, uma antena que recebe e modula frequências para transformá-las em percepção. A neurociência descreve o cérebro como uma máquina biológica. Mede impulsos elétricos, localiza funções, nomeia regiões, mas ainda não entende de onde vem o brilho que acende tudo. A consciência não está dentro do cérebro, o cérebro está dentro da consciência. A mente universal é o campo e o cérebro é o tradutor que permite que o campo se reconheça no corpo. Quando um pensamento surge, ele não nasce do nada. É o campo tentando lembrar-se de algo através da biologia. Pensar é receber, não criar. O cérebro é o rádio e o Criador é a frequência. Em seu estado natural, o cérebro opera em harmonia entre seus hemisférios. O esquerdo traduz, o direito sente, e juntos formam o equilíbrio entre razão e intuição. Mas a humanidade aprendeu a viver apenas com um lado aceso, o lado analítico, lógico e calculista. O resultado é uma mente brilhante, mas desconectada da alma. O hemisfério direito
O portal da visão interior foi silenciado. É nele que a luz se manifesta em forma de imagem, cor, símbolo e música. É ali que o Criador pinta o mundo antes dele existir. O despertar é o momento em que os dois hemisférios voltam a se falar. A razão se curva à intuição e a luz começa a circular livremente entre as duas metades do templo mental. A glândula pineal, no centro do cérebro, é a pedra angular dessa ponte. É uma estrutura minúscula, mas de poder imenso. Produz melatonina, regula ciclos e contém cristais de apatita que reagem à luz. Os antigos sabiam disso e chamavam-na de olho de Horus, sede da alma, portal da visão divina. Quando ativada pela coerência do coração e pela pureza da respiração, a pineal se torna o cristal de comunicação entre dimensões. Ela transforma a vibração em luz interna. É por isso que em estados de meditação profunda ou êxtase espiritual, o ser vê cores e formas que não vêm de fora. O cérebro torna-se tela do universo e o Criador projeta ali o seu próprio rosto. A ciência quântica começa a se aproximar dessa verdade. Experimentos mostram que o cérebro emite fótons, pequenas partículas de luz que acompanham o fluxo dos pensamentos. Esses biofótons são coerentes como os de um laser. Eles organizam o campo ao redor do corpo e servem de ponte entre o sistema nervoso e o campo energético. Pensar, portanto, é iluminar. Cada pensamento é uma forma de luz que se propaga no campo, moldando realidades, alterando probabilidades, definindo futuros. O cérebro é o projetor da experiência. Ele traduz o invisível em imagem, e o campo responde ao conteúdo das imagens criadas. O universo não distingue imaginação de realidade, apenas frequência. Por isso, o que pensamos, criamos. O grande segredo é que o cérebro não foi feito para comandar, mas para harmonizar. Ele é o mediador entre os mundos. Quando está em coerência com o coração, torna-se canal de sabedoria. Quando se isola, torna-se prisioneiro da própria lógica. A humanidade viveu séculos presa ao mental, acreditando que pensar era viver, mas o pensamento é apenas a sombra da luz. A verdade começa quando o cérebro se aquieta e volta a ouvir o campo. É nesse silêncio que surgem as intuições que mudam o rumo da história, as ideias que curam, os vislumbres do infinito. O cérebro é o templo onde o Criador pensa através do humano. Cada sinapse é uma oração. Cada impulso é um verso do poema universal. Quando o pensamento se torna puro, a luz se reflete sem distorção. E nesse momento o ser deixa de pensar sobre Deus e começa a pensar com Deus. Essa é a verdadeira iluminação, o instante em que o cérebro deixa de ser instrumento e torna-se espelho da mente cósmica. Capítulo 7. O estômago e o sol interior. No ventre humano existe uma chama que nunca se apaga. Ela arde silenciosa, transformando o que vem do mundo em energia vital, transmutando matéria em força, densidade em vibração. O estômago é mais do que um órgão digestivo. É um pequeno sol interno, um centro alquímico onde o universo reaprende a se reconstruir a cada refeição, a cada respiro, a cada emoção. Dentro dele, o Criador repete o gesto da criação, dissolvendo o denso para que o leve possa nascer. A ciência o descreve como o núcleo do sistema digestivo, mas os antigos o chamavam de fogo da terra, centro do poder vital, guardião do equilíbrio. É nele que o alimento físico e o alimento emocional se encontram. O corpo não digere apenas o que come, digere também o que sente e o que pensa. Cada emoção atravessa o plexo solar e altera a força desse fogo. O medo apaga a chama, a raiva a descontrola, a paz a equilibra. O estômago é o primeiro a perceber o que a alma não admite.
Ele reage, contrai-se, queima ou se cala quando a verdade é negada. O corpo fala pelo fogo e o fogo fala pelo campo. Os monges antigos sabiam que a respiração profunda curava o ventre. Eles diziam que o sopro divino precisa chegar até o fogo interno para que o ser humano se mantenha vivo em coerência. Quando a respiração para na altura do peito, a luz não alcança o sol interior e a chama começa a enfraquecer. O ventre torna-se frio, o campo se contrai e a mente perde vitalidade. Mas quando o ar desce e toca o estômago, algo sagrado acontece. A luz do Criador encontra o fogo da matéria e os dois se reconhecem. É nesse ponto que o corpo se reequilibra e o ser volta a sentir a pulsação original. Dentro do estômago há uma inteligência própria. Cientistas a chamam de sistema nervoso entérico, uma rede de mais de 500 milhões de neurônios que comunica-se diretamente com o cérebro. Mas há algo além dos impulsos elétricos: a memória. O ventre lembra. Ele lembra o sabor do medo e o calor, coragem. Lembra o perfume da infância e o gosto do perdão. É uma biblioteca sensorial onde cada sensação foi arquivada em forma de vibração. Quando o estômago está em paz, o corpo inteiro se acalma. Quando ele sofre, o campo perde coerência, porque o sol interior é o centro da força, e sem ele o universo dentro do corpo deixa de girar. Os antigos associavam esse centro ao terceiro chakra, o plexo solar, representado pela cor amarela. É a cor do sol, da energia vital, da vontade de existir. Quando esse centro vibra em harmonia, o ser manifesta clareza, propósito e ação. Quando está bloqueado, surgem o medo, a dúvida e o cansaço espiritual. A cura desse centro começa pela aceitação da própria luz, não a luz distante e celestial, mas a luz que arde dentro do ventre, a mesma que aquece o sangue e faz o coração pulsar. Reconhecer essa luz é lembrar que a energia da criação está no corpo e não fora dele. O alimento que o ser escolhe é a forma como ele conversa com o próprio campo. Alimentos vivos, naturais e puros fortalecem o sol interior porque vibram em harmonia com a terra. Alimentos processados, cheios de ruído químico, abafam o campo e bloqueiam a percepção. Mas o alimento não é apenas físico. O que se ouve, o que se vê, o que se pensa também é digerido. A cada imagem e palavra absorvida, o fogo reage. Por isso, proteger o ventre é proteger o centro da consciência. O sol interior é o ponto de equilíbrio entre o céu e a terra. Ele transforma tudo que entra e tudo que sai. Quando o ser se alimenta com amor, respira com presença e vive com verdade, esse fogo se torna dourado e radiante. O corpo inteiro sente. Há calor nas mãos, leveza na mente e paz no coração. É o sinal de que o sol interior está aceso e o Criador respira junto com o ser. Nesse estado, o corpo deixa de ser apenas biologia e torna-se templo, e o ventre torna-se altar. O segredo é simples, mas esquecido. Para manter o fogo aceso, é preciso não o alimentar com ruído. O campo responde ao que vibra no ventre, e quando essa vibração é pura, a luz se espalha pelo corpo como a aurora. Aquele que desperta o sol interior ilumina o mundo sem perceber, porque carrega dentro de si o reflexo do primeiro nascer do universo. Capítulo 8. As mãos e o toque da criação. As mãos são os olhos do espírito no mundo da matéria. São elas que moldam, curam, abençoam, destroem ou transformam. Cada gesto é um ato vibracional, uma extensão da mente e do coração. Quando o Criador quis sentir a própria criação, concedeu ao ser humano o poder do toque. Pelas mãos, o invisível ganha forma e o campo se manifesta no plano físico. Cada dedo é uma antena, cada palma é um portal e cada toque é um código enviado à rede universal.
Desde o início dos tempos, as mãos foram símbolos de poder e consciência. As pinturas rupestres deixadas nas cavernas mostram impressões de mãos humanas marcadas em pigmentos vermelhos e ocres. Aquelas marcas não eram simples assinaturas, eram declarações cósmicas. Eram a lembrança de que o ser humano podia deixar sua vibração na pedra, podia estender sua alma através da forma. Ali, nas paredes antigas, o Criador reconheceu o primeiro artista, o primeiro canal consciente de sua própria energia. A arte nasceu do toque, e o toque nasceu do desejo da luz de ser sentida. O corpo humano é eletricamente sensível, e as mãos são o ponto onde essa sensibilidade se torna ativa. Elas possuem campos eletromagnéticos próprios, que variam conforme o estado emocional e espiritual do indivíduo. Quando alguém está em paz, as palmas irradiam calor e coerência. Quando há medo ou raiva, a energia se contrai e o toque se torna frio e denso. É por isso que curadores e terapeutas antigos colocavam as mãos sobre o corpo do doente. Eles sabiam que o toque reorganiza o campo. Sabiam que o corpo responde à vibração da presença e que a presença é a forma mais pura de medicina. Cada mão é um espelho do hemisfério oposto do cérebro. A direita expressa o sol, a ação, a manifestação. A esquerda expressa a lua, a recepção, a escuta. Entre as duas mãos há um circuito sagrado. Quando unidas, formam um campo fechado e a energia circula entre elas como corrente luminosa. É por isso que os antigos oravam com as mãos postas. Não era gesto de submissão, era tecnologia espiritual. Era uma forma de ativar o circuito entre hemisférios, de conectar cérebro, coração e campo num só fluxo. A ciência moderna começa a reconhecer o poder do toque. Pesquisas mostram que o simples ato de segurar a mão de alguém reduz o estresse, regula batimentos cardíacos e sincroniza ondas cerebrais. Isso ocorre porque, no momento do toque, os campos se alinham, há transferência de elétrons, há ajuste de frequência, há comunicação sem palavras. O toque verdadeiro é uma linguagem universal, mais antiga que o som, e é essa linguagem que o Criador usa para comunicar-se através do corpo. As mãos também são portais de criação. Tudo que o ser humano constrói nasce entre os dedos. O gesto é a forma como o pensamento se torna matéria. A mente imagina, mas é a mão que realiza. Por isso o trabalho manual sempre foi uma forma de oração. Escrever, pintar, esculpir, plantar, cozinhar são atos de cocriação. Quando feitos com consciência, transformam o mundo, porque o campo responde à intenção impressa no gesto. Uma casa construída com amor vibra diferente de uma construída por ganância. O alimento preparado com gratidão alimenta mais do que o corpo, alimenta a alma. O toque é a assinatura do Criador dentro da matéria. Os antigos mestres ensinavam que há correntes sutis que saem das palmas e se estendem no espaço. Essas correntes formam o que hoje chamamos de aura das mãos. Ela muda de cor conforme o estado vibracional. Quando o ser está em sintonia, a luz é dourada e intensa. Quando há desequilíbrio, a luz se fragmenta. Aprender a sentir essa vibração é aprender a usar as mãos como instrumentos do campo. Não é dom, é lembrança. Porque toda alma já nasceu com esse poder, apenas esqueceu de usá-lo. Ao tocar alguém, não se toca apenas a pele. Toca-se o universo inteiro condensado naquela forma. Por isso o toque é sagrado. Cada vez que uma mão encontra outra, o Criador se encontra consigo mesmo. A hiperconexão é esse instante de unidade quando o campo de um ser reconhece o campo do outro e ambos recordam que são um só. Nada está separado quando há toque consciente. O corpo é apenas o veículo da comunhão.
As mãos são o testemunho da criação. São os instrumentos pelos quais a luz se estende e o amor se torna gesto. Quem usa as mãos com pureza torna-se co-criador do universo. E quando a humanidade aprender novamente a tocar o mundo com respeito, o mundo voltará a responder com luz. O Criador sente através de nossas mãos, e o universo continua sendo moldado a cada toque. Capítulo 9. A coluna e o eixo da criação. A coluna vertebral é o eixo do corpo e o símbolo silencioso do equilíbrio entre o céu e a terra. É nela que a consciência se ergue, degrau por degrau, vértebra por vértebra, como uma escada luminosa que conduz o espírito até a mente. Desde o início, o Criador desenhou a coluna como um condutor de energia vertical, um fio de luz que atravessa o corpo inteiro, conectando os centros vibracionais que sustentam a vida. Sem essa estrutura, o ser humano não se ergueria, nem fisicamente, nem espiritualmente. A coluna é o tronco da árvore cósmica que o corpo representa. A anatomia a descreve como um conjunto de ossos, nervos e músculos, mas sua verdadeira natureza é muito mais profunda. Ela é a ponte vibracional entre a terra e o campo, o canal por onde sobe a energia vital e desce a consciência divina. Os antigos chamaram essa energia ascendente de Kundalini, serpente de fogo, força criadora que dorme na base da espinha e desperta quando o ser começa a recordar-se de si. Esse despertar não é simbólico, é literal. Há correntes elétricas e magnéticas que percorrem a medula, e quando o coração e a respiração estão em coerência, essas correntes se alinham, transformando a coluna num condutor de luz. Cada vértebra é uma nota da sinfonia do corpo. Quando uma se desalinha, toda a melodia perde harmonia. É por isso que dores nas costas não são apenas físicas, mas mensagens do campo. A coluna fala quando a alma se desvia. Ela se contrai quando há medo, se curva quando há culpa e se endurece quando há resistência. Mas quando o ser está em estado de verdade, ela se endireita sozinha, o eixo volta a vibrar em linha reta e a energia circula livremente entre os planos. O corpo torna-se templo de equilíbrio e o espírito, viajante consciente da própria estrutura. Na tradição oriental, fala-se dos 7 principais centros de energia, alinhados ao longo da coluna. Cada um deles corresponde a um aspecto da consciência. A base representa a sobrevivência, o topo representa a iluminação. Entre esses extremos, a vida acontece subindo e descendo como respiração contínua. O ser desperta à medida que cada centro se acende. Não é um processo místico, é físico e vibracional. A energia que sobe pela coluna alimenta o cérebro e equilibra o sistema nervoso. É ela que mantém o corpo em estado de coerência. O campo responde à postura do ser. Quem se curva demais diante do corpo, mundo fecha o canal da própria luz. Quem se ergue com humildade e firmeza, permite que a energia do Criador flua sem barreiras. A ciência ainda não reconhece plenamente essa dimensão, mas estudos sobre a bioeletricidade da medula revelam que há correntes sutis que sobem e descem em padrões semelhantes a ondas de luz. Essas correntes são influenciadas pela respiração, pelo estado emocional e até pela intenção. A intenção humana é campo em ação e a coluna é o condutor que traduz essa intenção em impulso elétrico. Por isso, a postura física reflete o estado interno. Quando o ser sente paz, a coluna se expande. Quando sente medo, encolhe. O corpo fala na linguagem da geometria. O eixo também é símbolo de equilíbrio moral e espiritual. A retidão física reflete a retidão interior. O ser que vive inclinado pela mentira e pelo peso do ego sente dor porque o corpo não suporta a distorção do campo. A dor, verdade, é vertical.
E quem a vive caminha ereto, não por orgulho, mas por coerência. O Criador flui mais facilmente por canais que se mantêm alinhados com a luz. A hiperconexão passa inevitavelmente pela coluna. É nela que se encontram todos os caminhos do corpo. Ela sustenta a cabeça que pensa, protege o coração que sente e ancora o ventre que cria. Quando os três se alinham no mesmo eixo, o ser se torna canal direto do campo. A energia sobe em espiral, atravessa os portais internos e desperta a consciência. Esse é o verdadeiro sentido de ascensão. Não subir ao céu, mas elevar o corpo à sua própria luz. A coluna é o bastão do Criador dentro do corpo humano. É a árvore da vida plantada em carne e osso. Quando se percebe isso, o simples ato de sentar ou caminhar torna-se meditação. Cada movimento é oração, cada respiração é oferenda. E o corpo, alinhado ao eixo da criação, volta a ser o que sempre foi, o pilar da presença divina manifestada no tempo. Capítulo 10. Os olhos e a janela da consciência. Os olhos são o ponto onde o universo se reconhece. São janelas abertas na matéria por onde o Criador observa a própria criação. Tudo o que existe passa primeiro pela luz, e é através dos olhos que essa luz se torna imagem, memória e significado. Mas ver não é apenas enxergar. Ver é perceber o campo, é traduzir o invisível em forma. Quando um ser humano olha, ele não apenas capta o mundo, ele o cria. A estrutura dos olhos é uma das mais complexas do corpo humano. Milhões de células fotossensíveis captam partículas de luz e as convertem em impulsos elétricos que viajam pelo nervo óptico até o cérebro. Mas algo misterioso acontece nesse caminho. O impulso não é ainda uma imagem, é apenas vibração. É o cérebro que interpreta, colorindo, moldando, organizando. No entanto, antes que o cérebro haja, a consciência já viu. Existe um instante silencioso, imperceptível, em que a percepção antecede a forma. Esse instante é o olhar do campo. É o Criador vendo através de nós. Os olhos humanos são receptores e emissores. Eles não apenas recebem luz, também a projetam. Cada olhar emite fótons e esses fótons interagem com o ambiente. É por isso que podemos sentir quando alguém nos observa mesmo à distância. O olhar toca, o olhar molda, o olhar cria. Na física quântica, o observador influencia o comportamento das partículas. Isso significa que o ato de olhar altera a realidade. O mesmo ocorre no campo humano. O que vemos com intenção se transforma. O olhar consciente é uma forma de oração silenciosa. As tradições antigas reconheciam o poder do olhar. Os egípcios desenharam o olho de Horus como símbolo da sabedoria que tudo vê, da percepção divina que cura e protege. Os hindus falavam do terceiro olho, o ponto de visão interior entre as sobrancelhas, onde a luz da alma se acende. Os povos nativos sabiam que os olhos eram portais e ensinavam seus filhos a olhar com respeito, porque olhar é tocar o espírito do outro. O olhar é uma responsabilidade sagrada, pois carrega a intenção. Quem olha com amor expande o campo de quem é visto. Quem olha com julgamento fecha portais e cria sombra. Por isso, a humanidade adoeceu os olhos quando passou a ver o mundo apenas com a mente. Os olhos físicos são apenas uma das faces da visão. Existe também o olhar interno, aquele que enxerga sem depender de luz. Ele vê vibração, verdade, presença. É o olhar que reconhece o que não pode ser dito. Os místicos o chamaram de visão do espírito. É esse olhar que desperta quando a pineal se acende e o coração vibra em coerência. Nesse estado, o ser não vê objetos, vê padrões de energia, fluxos, cores sutis, brilhos que se movem dentro e fora do corpo.
A hiperconexão desperta esse sentido quando o humano deixa de enxergar apenas com os olhos e começa a ver com a alma. A ciência já começa a vislumbrar essa dimensão sutil. Pesquisas mostram que os olhos emitem bioluminescência, um brilho natural produzido pelas células retinianas. Esse brilho muda conforme o estado emocional. Quando o ser sente amor, os olhos literalmente brilham mais. Isso não é metáfora, é física viva. A luz interior se manifesta no olhar, e é por isso que o rosto de alguém em paz parece irradiar claridade. A luz não vem de fora, vem de dentro. O corpo é o prisma, e o olhar é o feixe que revela as cores da alma. Os olhos também são espelhos da coerência entre coração e mente. Quando há alinhamento, o olhar é firme e sereno. Quando há conflito, o olhar se dispersa, perde foco, perde brilho. Ver é também um ato de presença. Quem vê com pressa não enxerga, apenas recolhe fragmentos. Mas quem vê em silêncio permite que o campo revele o que está escondido. O olhar que ama percebe o sagrado nas coisas simples. Uma folha, uma gota de chuva, um rosto cansado, tudo se torna revelação. Os olhos são, portanto, portais de criação e espelhos da consciência. Eles revelam o que o ser acredita ser e o que ele é capaz de manifestar. Por meio deles, o Criador continua observando o próprio sonho, e é através deles que o universo se torna consciente de si. Quando alguém desperta, o primeiro sinal é o olhar. Ele muda, fica profundo, vivo, presente, não busca mais, reconhece, não julga, compreende. O olhar desperto não capta imagens, capta essência. E aquele que aprende a ver com esse olhar torna-se o próprio espelho do campo, devolvendo ao universo a luz que o universo lhe confiou. O corpo como portal, o corpo é a grande parábola do universo. Nele, o Criador depositou todas as chaves, todos os mapas, todos os reflexos do que existe além da forma. O corpo é o templo que abriga o campo, e o campo é a consciência que dá vida ao corpo. Nada está separado, nada é acaso. Cada célula vibra com a lembrança do primeiro som e cada órgão repete o gesto da criação em escala humana. Olhar o corpo com consciência é contemplar o cosmos em carne. Durante eras, a humanidade esqueceu essa verdade. Fez do corpo um peso, um instrumento de prazer, uma prisão, um inimigo. Desconectou-se do templo e, ao fazer isso, afastou-se do Criador. Mas o campo jamais deixou de pulsar dentro de cada um. Mesmo adormecidos, os corpos ainda vibram, ainda respondem, ainda esperam ser lembrados. A dor, a doença, o cansaço e o medo não são castigos, são sinais. São as batidas na porta pedindo para o ser voltar a habitar o próprio templo. O corpo é o ponto onde o céu e a terra se encontram. A cabeça olha para as estrelas, os pés tocam o chão, e entre esses dois mundos existe um eixo de luz sustentando tudo. Essa linha, que começa na base da coluna e se estende até o topo da cabeça, é a escada vibracional do despertar. Quando o corpo se alinha com a consciência, o Criador desce e o espírito sobe, e ambos se reconhecem. Esse é o milagre da encarnação, o instante em que o divino e o humano se fundem no mesmo pulso. Cada parte do corpo é uma sílaba de um idioma esquecido. A pele é o pergaminho, o coração é o tambor, o sangue é a tinta, o cérebro é o escriba. A alma escreve através deles a história do universo. Aqueles que aprendem a ler esse idioma não precisam mais de mestres nem de templos externos, porque o templo está vivo. É o próprio corpo que ensina. E o que ele ensina é simples. Tudo é vibração, tudo é campo, tudo é consciência em movimento. Quando alguém desperta para essa verdade, o corpo muda, a respiração se aprofunda,
A pele reage à presença, o olhar se torna mais vivo, o campo ao redor se expande e a realidade começa a responder de forma diferente. A cura deixa de ser um evento e torna-se um estado. Não há mais separação entre corpo, mente e espírito. Há apenas unidade. O ser sente o Criador não como algo distante, mas como vibração contínua atravessando cada célula. E essa percepção muda tudo. A ciência está lentamente se aproximando desse mistério. O estudo dos biofótons, dos campos eletromagnéticos e da coerência quântica em sistemas vivos são tentativas de descrever o indizível. Mas a experiência direta está além da medida. Ela se manifesta quando o ser silencia, quando respira e sente o campo atravessando o corpo. Ali, no instante em que o pensamento cessa, o Criador respira dentro do humano e o humano respira dentro do Criador. Essa é a hiperconexão em sua forma pura. O corpo, quando desperto, é um portal entre mundos. É através dele que o espírito experimenta o tempo, que a consciência se movimenta e que o amor se manifesta. A humanidade renascerá quando voltar a amar o próprio corpo não como vaidade, mas como reverência. Porque o corpo é o testemunho do milagre, a prova de que o invisível quis ser visto. Nada é mais sagrado do que estar vivo. Amados, que cada respiração seja lembrança da presença, que cada toque seja reconhecimento da luz, que cada batida do coração seja um chamado à coerência, porque o corpo não é um obstáculo para a iluminação, é o próprio caminho. Quem o habita em consciência atravessa os portais do tempo e retorna à origem, onde tudo começou e onde tudo se refaz. Ali, no silêncio entre um batimento e outro, está o Criador, esperando ser sentido. Se este episódio chegar até ti, que ele reacenda o respeito pelo templo que és. Compartilha-o com aqueles que já não se sentem parte do todo, com jovens que foram ensinados a negar o corpo e a viver na superfície. Mostra-lhes que dentro da pele existe o cosmos inteiro e que ao reencontrar o corpo, reencontramos Deus. Se desejares ajudar o campo a continuar pulsando e levando essa verdade adiante, o apoio pode ser feito através do PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Mas o maior apoio é o despertar. Espalha essa luz, fala dela, vive-a, respira-a, porque o corpo é o portal e o Criador ainda habita em ti.